Graça e paz, amados. Boa noite a todos. Que honra é essa poder estar aqui com vocês nessa noite, fazendo o encerramento da Escola Bíblica Dominical. Quero dar aqui de antemão meu abraço a cada um de vocês e ao pastor Ricardo, e agradeço a Deus por esse privilégio de poder estar trazendo a última aula desse ano. Quero orar e pedir a bênção de Deus para que tenhamos uma noite muito abençoada na presença do Senhor. Convido o irmão e a irmã a orarem comigo agora. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar, pedindo e invocando a bênção de Deus sobre todos nós, a sabedoria do Senhor, para que possamos entender a palavra de Deus. Pai amado, muito obrigado por essa noite. Obrigado, ó Deus, pela última escola bíblica do ano, e que a tua graça, a tua sabedoria e a tua misericórdia venha sobre todo o teu povo. Eu te agradeço, eu te louvo e te bendigo por essa igreja local, pelo pastor Ricardo e sua família, por cada obreiro que tem ajudado esse ministério, mesmo diante de tantas dificuldades em virtude da pandemia, mas a tua bondosa mão tem sido com todos os teus servos. Então, Senhor, agora eu peço, dá-nos da tua sabedoria, dá-nos da tua graça e abençoa-nos de uma forma muito especial, agraciando e derramando conhecimento em todos os nossos corações. E principalmente, se faça presente sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre essa igreja local, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema que o pastor Ricardo passou para mim é uma vida centrada no Evangelho. Gostei muito desse título, achei muito oportuno, porque nos faz pensar um pouco sobre a importância de realmente sermos cristãos militantes e não cristãos nominais. E refletindo e avaliando um pouco esse tema, eu me lembrei muito de uma frase que eu aprendi com o pastor Armando Bispo, lá de Fortaleza. Ele tem uma missão na igreja local dele, que é tornar os cristãos daquela comunidade, cristãos discípulos de Jesus, totalmente frutíferos e realizados. Eu quero acreditar que quando nós, como povo de Deus, entendemos uma vida realmente centrada no Evangelho, nós descobrimos a beleza e a grandeza de termos uma vida frutífera e realizada. E o desejo do meu coração a você, meu irmão, a cada pai, a cada mãe, a cada jovem, a cada obreiro dessa amada igreja local, que tanto estimo, é que realmente vocês tenham uma vida centrada no Evangelho de Jesus, e que cada um dos irmãos se tornem frutíferos e realizados para a glória de Deus. Frutíferos e realizados segundo o querer de Deus, segundo os padrões de Deus. E em cima disso eu quero hoje ler um texto bíblico e trabalhar com os irmãos sobre uma biografia da história da igreja. O assunto que hoje nós estamos tratando é um estudo, então eu vou deixar o meu amado irmão, a minha amada irmã, durante esses períodos em que você estará de férias. Eu tenho certeza que o seu coração vai ficar muito desafiado a mergulhar nessa literatura que eu estarei indicando a cada um de vocês. E não tenho dúvida que esse final de ano, e principalmente o novo ano, vai realmente ter um significado muito mais lindo com o irmão e com a irmã, em virtude desse tema abordado e em virtude dessa biografia que eu quero deixar como um desafio para cada irmão e para cada irmã. Essa biografia, para mim, ela é muito valorosa, ela é muito estimada, e eu tenho nela um carinho muito especial. Só para vocês terem uma ideia,
Eu leio esse livro praticamente 1 ou 2 vezes por ano, em todas as minhas mensagens, ou pelo menos em uma boa parte delas, eu sempre cito alguma coisa, porque eu acredito que existem pessoas e existem livros e existem servos de Deus que marcam muito as nossas vidas. E esse homem marcou muito a minha vida e o meu ministério. E o desejo do meu coração é que marque também a sua vida. Então vamos começar agora pelo texto bíblico. Eu convido o meu amado irmão, minha amada irmã, a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo de número 2, o versículo de número 6 e 7. Este é o texto básico da nossa reflexão hoje. Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Esse texto que acabamos de ler, ele é simplesmente maravilhoso. Quero lê-lo novamente pausadamente. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, lembra do dia da sua conversão? Uma conversão poderosa que você teve? Eu espero que tenha sido assim. Eu assisti uma aula recentemente de um pastor e ele dizia algo que marcou muito a minha vida e eu aprendi com esse pastor. Quando ele recebe alguém de outra igreja, ele geralmente faz essa pergunta a cada pessoa que quer ir para a igreja dele. Ele não pergunta o título, o cargo, o que a pessoa faz, o que ela fez. Ele sempre faz essa pergunta. Me conte, meu irmão, como foi a experiência de conversão do irmão. E ele relata que ele já teve experiências das mais variadas, porque muitas vezes as pessoas cresceram dentro da igreja e não se converteram. Ou quem sabe estiveram perto da conversão, mas somente se tornaram religiosos. E é bem típico que quem passa por uma conversão tem uma experiência poderosa. E quem só tem uma experiência religiosa ainda não descobriu o que é uma conversão. Pense nisso. Aqui o texto está dizendo, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. O texto é maravilhoso porque ele demonstra que receberam quem? Cristo, o Messias, ungido de Deus, que é Jesus, que é o Salvador, que é o Senhor, que é Jeová ou Yahvé ou Kyrios, que é o eu sou, que sou o eterno. Assim como vocês receberam o Senhor, continuem a viver nele. Ou seja, foi um momento na nossa história que tem que ter continuidade na história. E aqui o apóstolo Paulo, no versículo 7, dá 2 analogias maravilhosas. Ele fala enraizados e edificados, remetendo a ideia da árvore e remetendo a ideia de uma construção. Na árvore sabemos da importância das raízes e o texto que ele diz é enraizados em Cristo. Aleluia. E edificados em Cristo. Ou seja, Cristo é o nosso fundamento e nós apenas vamos construindo sobre ele. E o próprio Paulo lá em Coríntios fala que o fundamento é Cristo e nós precisamos edificar com pedras preciosas, com prata e ouro, porque se estivermos edificando sobre o fundamento que é Cristo, com palha, feno ou madeira, o fogo de Deus que virá no juízo consumirá essas coisas. Mas quem edifica na semelhança de pedras preciosas, prata e ouro, essas pessoas passarão pelo fogo. Em outras palavras, terão galardões. E aqui Paulo fala enraizados e edificados nele, firmados na fé.
na fé bíblica, na fé apostólica, na fé no Salvador, na fé em Cristo, que está acima de todas as coisas e de todos, como foram ensinados desde a igreja primitiva até os nossos dias, transbordando de gratidão, porque um coração grato louva e um coração ingrato murmura. Então esse é o texto que eu gostaria de deixar como texto básico da nossa aula de hoje. E a biografia que eu quero deixar aqui para os irmãos como um gostinho de quero mais, como uma centelha para que o seu coração seja aquecido durante esses dias de descanso, durante esse dia em que estamos no apagar das luzes, como nos ensinava o pastor Enéas Tonini, e entrando para um novo ano, em meio a tanta dificuldade, em virtude da pandemia, em virtude desse novo formato de viver igreja, mas o coração, quando ele é grato, ele louva, e quando ele é ingrato, ele murmura. Guarde isso, meu irmão, guarde isso. Então agora eu quero ir para a minha biografia, porque eu quero acreditar que hoje eu vou deixar aqui uma lição para os irmãos. Porque eu não tenho dúvida que Deus deseja com que todos nós tenhamos uma vida centrada no Evangelho. Entendamos o que é viver uma vida frutífera e realizada. E para elucidar tudo isso e para ilustrar, eu quero usar um homem, um servo de Deus, que viveu alguns dias atrás. Sabe aquela ideia que nós precisamos apenas do que é novo e é recente? Você sabia que isso é uma falácia? Que é um grande engano? É um grande engano porque o livro supremo que você segura nas mãos, que te alimenta diariamente, ele foi concluído há quase 2000 anos. Ele foi concluído por volta do ano 100. Então, nós temos um livro de 1900 anos que se perdura na história do povo de Deus e que é o grande alimento do povo de Deus. E a biografia que eu quero hoje usar aqui com os irmãos é de um irmão muito importante, de um servo de Deus muito abençoado, que viveu no século XVII. Sim, talvez você esteja dizendo, pastor, o senhor vai estar usando um servo de Deus de alguns séculos atrás? Sim, eu estarei. Eu estarei usando a obra de John Bunyan, o clássico O Peregrino. Esse livro, irmãos, é, para mim, um dos grandes livros que me faz refletir, pensar, que me faz viajar em meditações diante de Deus, porque realmente esse homem, que foi um homem simples, vou dar apenas um breve resumo, ele era um ferreiro, ou como chamavam nos dias dele, um latoeiro, trabalhava com latão, um operário, uma pessoa simples, pobre, mas um dia ele teve um chamado. Ele teve um chamado de pregar o Evangelho. E ele começou a pregar o Evangelho e ele teve muitas objeções. Porque nos dias dele a Inglaterra apenas autorizava os pregadores que fossem credenciados pela corte. Ou seja, que tivessem feito os cursos teológicos, tivessem aprovação real. Mas esse ferreiro ele não tinha uma boa formação, mal sabia ler e escrever. Mas um dado momento da vida dele, ele realmente foi tocado por Deus, ele se converteu e ele viu a necessidade de pregar o Evangelho. Ele começou a pregar e porque ele pregou o Evangelho ele sofreu muito e foi preso. E ele foi jogado no cárcere. E lá no cárcere, com as borras dos pavios das velas, ele começava em folhas de pão escrever essa obra. E essa obra é considerada por muitos o livro mais vendido depois da Bíblia. Depois da Bíblia, o livro mais vendido na história da humanidade é a Bíblia.
E depois da Bíblia, principalmente na língua inglesa, esse é o livro mais vendido depois da Bíblia. John Bunyan viveu em 1628 a 1688. Então essa obra dele é uma obra que eu quero hoje refletir com vocês e quero meditar com os irmãos e quero usar ela como o nosso material de estudo. A publicação desse livro foi em 1678. É um livro antigo, é um livro antigo, mas é um clássico. E todos os clássicos não saem da moda. E eu quero hoje falar com os irmãos sobre isso. Por quê? Porque somos peregrinos nessa terra. Eu não sei se você já parou para pensar quantos são os irmãos e irmãs que até começam bem a caminhada cristã, mas depois, ora por causa das provações, ora por causa do mundo, ora por causa do diabo, ou ora por causa da sua pouca fé, naufraga. E eu quero acreditar que o texto básico utilizado na nossa reflexão, quando a gente considera ele, assim como eu recebi Jesus Cristo o Senhor, e eu continuo a viver nele, a minha vida continua sendo nutrida com as minhas raízes na terra sagrada, recebendo todos os nutrientes para fazer a vontade de Deus. Assim como eu recebi Cristo e eu continuo construindo sobre Ele, edificando a minha vida nele, irmãos, não tenho dúvida que a gente vai se manter na presença dele. Porque da forma que recebemos e nos mantemos, confirmamos que estamos na fé, confirmamos que estamos no ensino e confirmamos que o nosso coração continua sendo grato a Deus. Então o desejo do meu coração hoje é te fazer pensar um pouco sobre isso, sobre essa jornada. Esse ano possivelmente foi muito difícil para muitos irmãos, mas eu não tenho dúvida que Deus te ajudou até aqui. Você é um peregrino rumo à cidade celestial. E precisamos nos lembrar sempre, como esse ano, por exemplo, mais do que nunca, ficou claro para cada um de nós que a nossa vida é uma grande peregrinação. Ficou claro para cada um de nós que estamos vivendo numa cidade de destruição, que o nosso coração não pode estar nas coisas dessa vida. E precisamos ouvir o que é o Evangelho, precisamos passar pela porta estreita, trocar o nosso fardo, pegar o pergaminho da vitória e prosseguir, mesmo diante de todos os adversários, mesmo que tenhamos muitos inimigos, porque Deus sempre será o nosso grande aliado e colocará diante de nós pessoas como aliadas nessa caminhada para que a gente continue caminhando e peregrinando e cheguemos a Canaã celestial. Então hoje eu quero trabalhar com 4 pontos. Quero trabalhar sobre cristão, essa obra, o peregrino, chamado aqui por Bunyan, cristão. Quero falar depois também da cidade da destruição e as outras situações que se levantaram contra ele na caminhada. Quero falar também sobre os adversários, os opositores que vieram sobre cristão, o peregrino. E também quero falar sobre os aliados. Então, eu gostaria de, em terceiro lugar, falar sobre os adversários que se levantaram contra ele e, em quarto lugar, falar sobre os aliados que Deus sempre coloca diante de todos nós. Falando sobre cristão, esse homem que um dia pegou um livro e começou a refletir sobre esse livro. E quanto mais ele lia o livro de Deus, a sua consciência ficava aflita, porque ao ler o livro de Deus, cristão, notava que Deus dizia que iria destruir a cidade da perdição. E ele era um habitante da cidade da perdição.
Deixa eu te perguntar aqui, meu irmão, você é um cristão? Você ama Jesus? O mundo que te cerca é a nova Canaã? Ou será que é a cidade da perdição? Nós estamos aqui de passagem. Você está de passagem, eu estou de passagem. É claro que devemos fazer o nosso melhor para Deus. Devemos pregar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus. Mas, de fato, nós sabemos que a nossa vida está aqui apenas de passagem. E que, de fato, o nosso grande tesouro não deve estar aqui. Porque aqui, nessa existência, ela é uma existência de ferrugem, é uma existência onde a traça, é uma existência onde tudo se corrói. E durante esse ano, eu quero acreditar que Deus permitiu essa pandemia para mostrar isso para nós. Que o nosso tesouro não pode estar aqui. Que a nossa riqueza maior da vida não pode estar aqui. Que nós somos vulneráveis diante dessa guerra, uma guerra que travamos contra um vírus. Sabemos que temos sofrido por causa de políticos e politicagens e homens oportunistas. Deixa isso de lado. Vamos falar da dura realidade do vírus. Nós notamos o quanto ele tem afligido tantas pessoas. Muitas pessoas não terão sequer uma sequela, mas algumas sofrerão. Umas mais, outras menos. Algumas famílias se prantearão mais do que outras. Mas Deus permitiu tudo isso para nos mostrar que nós somos peregrinos aqui. E que essa cidade é a cidade da destruição. Que nós estamos aqui de passagem e que o nosso coração não deve estar nas coisas dessa vida. Então, eu gostaria que você lembrasse que você é um cristão que está numa grande peregrinação. Você um dia foi tocado pela mensagem do Evangelho. Eu quero ler aqui um pouco. Cristão, ele foi advertido por uma pessoa. Ele foi advertido por evangelista. E conta aqui Bunyan na sua obra. Olhei então e vi um homem chamado evangelista. Aproximando-se dele e perguntar-lhe: por que está chorando? Evangelista perguntou a cristão: Senhor, percebo que este livro que tenho nas mãos, que estou condenado a morrer e depois ir a julgamento. Não quero que a primeira coisa aconteça comigo agora, nem tampouco estou pronto para a segunda. Disse então o evangelista: por que não está disposto a morrer? Se a vida é afligida por tantos males, por que temo que este fardo que trago às costas me enterre mais fundo do que a sepultura e que eu venha a cair na fogueira? Respondeu o cristão. E ele continuou: e, Senhor, se não estou disposto a ir para a prisão, não estou disposto, tenho certeza, a enfrentar o juízo e depois a execução. Pensar nessas coisas me faz chorar. E a evangelista continuou conduzindo o diálogo e falando para cristão: se é assim que você se sente, por que você fica aí parado? E aí cristão responde a evangelista: porque não sei para onde ir. Então, ele lhe deu um livro no qual estava escrito: Fugir da ira vindoura. O evangelista pegou um outro livro, como se fosse uma passagem bíblica, ou um folheto. Sabe, irmão, aquele folheto que você foi evangelizado? Então o evangelista dá a cristão. E nesse livro estava escrito: Fugir da ira vindoura. Mateus 3:7. O homem leu e, olhando para o evangelista, falou com muito cuidado:
Para onde eu devo fugir? Respondeu o evangelista apontando o dedo para um campo bem vasto. Vê lá longe aquela porta estreita? Aí Cristão, olhando, disse: Não, não vejo. E aí evangelista, apontando ainda o dedo, continuou falando: Vê lá longe aquela luz adiante? Aí Cristão, quando ele observou a luz, ele disse: Acho que sim. E aí então evangelista concluiu: Pois fixe o olhar nessa luz e suba direto até lá. Ao chegar lá, você verá a porta. Bata e lhe dirão o que deve fazer. E aqui, Cristão, então, pega essa instrução de evangelista e sai da cidade da destruição. Meu irmão, como vai a sua vida com relação à sua caminhada? Você tem amado a cidade da destruição? Ou tem amado a porta? Ou tem amado a luz? Deus te chama para você ser um peregrino rumo à luz, rumo à porta. E se você já passou por essa porta, louvado seja Deus, que você então continue rumo a Canaã celestial. Segundo lugar, a cidade da destruição. Ele vivia na cidade da destruição. Nós vivemos na cidade da destruição. Enquanto estivermos aqui nesse corpo, nessa vida, estaremos ainda diante desses dilemas da vida. Por essa razão, eu quero te falar que Deus possivelmente não vai mudar muita coisa na nossa vida. Ele vai mudar o nosso coração nessa vida. Cristão, ele fugiu da cidade da destruição. Como nós fugimos dessa cidade? Quando nós estamos decididos a ir para Canaã celestial, para ir rumo à luz, passar pela porta. A cidade da destruição era uma cidade onde, começando pela esposa de Cristão e também pelos amigos de Cristão, eles não queriam que Cristão saísse. Quando o Cristão, decidido, parte da cidade, tanto a sua esposa, que se chamava Cristiana, e seus filhos diziam: Pai, o senhor está delirante. Pai, pare com isso, fique conosco. Essa história de que seremos destruídos é conto de fadas. Pai, nunca aconteceu e nunca acontecerá. Mas Cristão, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, ele não dá ouvido tanto à sua esposa, nem aos seus filhos, nem aos seus amigos. Ele foge da cidade da destruição em direção à porta, em direção àquela luz, porque ele quer alívio para sua alma e ele não quer a condenação. Mas, como tudo na vida dele, não foi fácil. Ele passa por vários momentos difíceis e logo de cara ele cai no pântano do desânimo. Bem parecido com a nossa vida, não é, amados? Quantas são as vezes que nós tomamos uma iniciativa? Não, esse ano eu vou fazer mais para Deus, eu realmente vou me consagrar, eu vou me dedicar ao reino. E de repente, vem o que? O pântano do desânimo. Mas Deus foi bondoso com o cristão e ele passa pelo pântano do desânimo. E eu não tenho dúvida que você passará também. Então o cristão, ele toma a decisão firme e convicta de fugir da cidade da destruição, mesmo com o apelo, o choro, o drama da sua família e a imposição dos seus próprios amigos. Ele não dá ouvido, ele segue o seu caminho. Por essa razão, eu quero refletir com vocês hoje, porque eu não tenho dúvida que quando nós passamos pelo pântano do desânimo, nós perseveramos em Cristo, nossa vida está centrada no Evangelho. E mesmo que as circunstâncias sejam como a de cristão, lamacentas e horrorosas, no tempo de Deus você terá uma vida frutífera e realizada.
cristão continua a sua caminhada e ele vai ter muitos e muitos obstáculos pela frente. Ele passará pelo desfiladeiro da dificuldade, ele terá muitas oposições, mas em nenhum momento ele desiste. Em terceiro lugar, eu quero falar agora sobre os adversários de cristão. Adversários que estiveram lutando contra a caminhada dele desde o início. Como se não bastassem as circunstâncias, o meio, as dificuldades da vida, ele tinha pessoas como, por exemplo, obstinado e volúvel, como sábio segundo o mundo, que vinham para falar com ele e tentar atraí-lo a voltar para a cidade da destruição. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem tido muitos adversários? Você tem passado por momentos assim difíceis na sua vida? Eu quero acreditar que Deus, assim como ajudou cristão diante de todos esses adversários, Deus também vai te ajudar. Um dos maiores adversários de cristão foi Apolion. Apolion, você que conhece as Escrituras já sabe o que isso representa. O próprio inimigo, uma luta que ele teve violenta contra Apolion no Vale da Humilhação. Cristão quase perece, cristão quase é vencido, mas a graça de Deus foi maior na vida de cristão. E ele vence pela bondade do Senhor Apolion no Vale da Humilhação. Assim é a nossa vida, assim é a nossa caminhada. Quantos são os adversários? Adversários que trabalham na nossa mente, muitas vezes tentando fazer com que os nossos pensamentos voltem a ter prazer na cidade da destruição. Quantos são aqueles adversários que vêm ao nosso redor e muitas vezes vêm transvestidos até como amigos. E eu quero acreditar que porque eles estão cegos, na semelhança de obstinado, que era um homem cego, na semelhança de volúvel, que eu era um homem cego, na semelhança de sábio segundo o mundo. Olha que interessante. Veio sábio segundo o mundo advertir cristão. Porque, paremos por um momento, irmãos, ser cristão é praticamente uma loucura. Seguimos um Deus que não vemos. Conversamos com Ele, mesmo Ele nunca fisicamente ter se revelado a nós. Seguimos um livro sagrado. Dedicamos a nossa vida nessa causa. Somente pela graça do Senhor alguém compreende essa beleza que é seguir o Evangelho. Por isso que os adversários vêm sobre cristão, assim como vêm sobre nós. E nem sempre eles vêm com maldade atroz, como por exemplo fez Apolion, que representa aqui no caso o próprio diabo. São pessoas que não têm o discernimento que temos, mas que tentam fazer com que nós paremos a nossa caminhada e voltemos para trás. Deixa eu te perguntar, você tem tido muitos adversários? Então glorifique a Deus, porque é a prova de que você é uma pessoa que está no caminho da Canaã celestial. É uma prova de que você é uma pessoa centrada no Evangelho. E no tempo de Deus você se tornará frutífero e realizado. E quem sabe essa é a grande razão pela qual você tem sido aviltado. Porque o inimigo tem jogado pedra. Porque só se joga pedra numa árvore com muitos frutos. E agora falando sobre um pouco sobre os aliados. Aleluia. Quem eram os aliados na vida de cristão? O primeiro e o maior aliado que desperta a consciência de cristão é o evangelista, dizendo, fugir da ira vindoura. Evangelista é essa pessoa que desperta a nossa consciência, assim como faz a Bíblia. Um outro homem que aparece na caminhada de cristão para ajudá-lo é fiel. Ah, fiel!
quantas são as ocasiões que cristão precisa de amparo, precisa de ajuda, e Deus levanta fiel para ser esse braço forte, essa pessoa que vai ao encontro de cristão no momento em que ele mais precisa. Vai também a cristão esperançoso, esperançoso. Para quê? Para ajudá-lo nos momentos difíceis. Cristão, nessa sua caminhada, tem bons aliados, tem intérprete, tem boa vontade, tem os 3 seres divinos que quando ele chega ali na cruz, quando ele passa pela porta e ele chega na cruz, algo acontece. Cristão chega à cruz e lá na cruz é liberto do seu fardo. E aparecem para cristão 3 seres divinos. E esses 3 seres divinos abençoam o cristão. O primeiro diz: a paz seja contigo, os teus pecados foram perdoados. O segundo ser divino troca as roupas de cristão, tira os farrapos e agora dá vestes novas, uma muda de roupas novas. E o terceiro ser divino, sela cristão e dá um pergaminho, um rolo a cristão e diz para ele: olha, na sua caminhada, toda vez que você precisar se alimentar, então você vai pegar esse livro e vai buscar nesse livro, nesse pergaminho sagrado, nesse rolo, e você vai ter respostas de Deus. Toda vez que você estiver atribulado, desorientado, pegue o pergaminho e receba alimento para sua alma. Então, cristão felicíssimo agora, porque aquele fardo do pecado é tirado das suas costas. Ele segue o seu caminho e aqui os aliados que Deus preparou para ele vão ser amparo em toda a jornada de cristão. Vem cá, meu irmão. Você tem tido aliados? Querido irmão, eu ouso dizer para você que Deus é o seu maior e o principal aliado da sua vida. Aquele que te chamou é poderoso para te fazer ficar em pé e completar toda a obra de Jesus na sua vida até o final da sua existência. Como diz Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vocês há de aperfeiçoá-los até o dia de Cristo. Então, cristão, assim como ele tem os seus opositores, assim como ele tem as dificuldades no caminho, as dificuldades que estão ao seu redor, Deus sempre providenciou a cristão aliados poderosíssimos para que ele continuasse na sua caminhada, para que ele continuasse na sua semelhança e na minha semelhança. Sabe por quê, queridos? Cristão, ele passa por momentos muito difíceis. Ele passa por uma feira onde tem perseguição e morte, chamada Feira das Vaidades. Você conhece essa Feira das Vaidades? Aquela onde as pessoas tentam vender as suas coisas e tentam nos aprisionar. E bendito seja Deus, porque fiel estava do lado de cristão nos momentos em que ele vacilou e fiel ajudou o cristão. Querido irmão, Deus tem colocado aliados na sua vida e na minha, para que a gente realmente tenha uma vida centrada no Evangelho. Uma vida como cristão na nossa peregrinação, sabendo o que queremos, olhando para frente e aguardando uma herança maior. Aquele pergaminho que esse terceiro ser divino deu a cristão era para ele entregar na porta dos castelos celestiais, porque seria o passe de entrada para a vida eterna. Então o cristão não poderia perder o pergaminho. Querido irmão, você e eu temos um pergaminho chamado Bíblia Sagrada, para que a gente possa se alimentar a cada dia, a cada momento, tomar as nossas decisões na caminhada e possamos chegar naquele dia e entregar na porta, dizendo: eu guardei a tua palavra, ó Deus, recebe a minha vida. Cristão, a última e a maior dificuldade dele foi passar
pelo rio da morte. Mas cristão, junto com o esperançoso, atravessam o rio da morte e entram, finalmente, na cidade celestial. Eu não tenho dúvida que Deus continuará sendo seu grande aliado, que Deus te deu uma igreja para ser o seu grande aliado, Deus te deu pastores, Deus te deu amigos para serem seus grandes aliados. Quem são os evangelistas? Quem são os esperançosos, os fiéis? Quem são esses que se assemelham aos seres divinos, que vêm para nós e nos presenteiam para nos dar força para que a gente chegue até o final? Ó, querido irmão, eu deixo essa palavra para todos vocês, nessa obra tão linda de John Bunyan, O Peregrino, para que vocês terminem o ano de vocês uma vida centrada no Evangelho, fazendo com que a vida de cada um de vocês seja uma vida frutífera e realizada. E que o ano que está perto de se iniciar seja um ano marcado de uma convicção profunda de que você é um peregrino de Deus nessa terra. Eu deixo essa palavra porque, assim como cristão, somos peregrinos. Eu e você temos essa peregrinação pela frente. Há uma cidade de destruição, há o pântano do desânimo, há o desfiladeiro da dificuldade, há a feira das vaidades, há os homens que são os adversários, os seres espirituais do mal, que são os nossos oponentes. Mas Deus sempre será o nosso maior aliado e sempre nos dará condições de triunfar e de vencer, porque a obra que Ele começou em nós, Ele há de completá-lo até o dia de Cristo. Deixo essa palavra para vocês, deixo esse texto tão abençoado que é de Paulo aos Colossenses, ao coração dos irmãos, porque eu quero acreditar que Deus vai continuar abençoando os meus irmãos e as minhas irmãs. E eu sei que, cristão esperançoso, chegou até o final, a gente, regado de esperança, chegaremos para a glória de Deus. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados neles, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Quero orar com você. Querido Deus, obrigado por esses irmãos e irmãs, por essa igreja local, que a tua bondosa mão e graça estejam sobre todos eles. Continue a abençoá-los, guardá-los, protegê-los e fazer com que eles tenham uma vida centrada no Evangelho, uma vida frutífera e realizada, como foi um dia esse ferreiro, Senhor, John Bunyan, que ouviu o teu chamado e com a sua vida se tornou um peregrino e escreveu essa ficção, essa alegorização para nos enriquecer. Obrigado por essa obra, Pai, e que o Senhor continue levando o teu povo às tuas santas escrituras, para que a gente continue zelando como fazia cristão, guardando o pergaminho no peito e todas as vezes consultando ele. Cobre com teu sangue a tua igreja e abençoe o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, que Deus continue a agraciar os irmãos. Um feliz Natal, um excelente ano novo, repleto da graça do Senhor, e que você seja um cristão, um peregrino, rumo à cidade celestial, a Nova Jerusalém. Receba o meu abraço, o abraço da minha esposa, dos meus filhos e da nossa igreja local. Fiquem com o Senhor e obrigado por essa honra tão especial. Em nome de Jesus.